Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Mais um dia começando, e louvado e engrandecido seja o nome desse Deus a qual nós servimos. Se estamos aqui é porque a misericórdia do Senhor renovou-se sobre a minha vida, sobre a sua vida. E lembrando que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Grandioso é o amor dele para comigo e para com você, meu amigo. Amém? Então, graças a Deus por mais um dia. Vamos orar para que a mão do nosso Deus esteja sobre as nossas vidas. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela sua proteção. Obrigado pela sua direção, ó Pai. Obrigado pela sua infinita misericórdia sobre cada vida, ó Pai. Deus, em tuas mãos eu quero colocar a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, dos meus amigos, de todos aqueles que estarão nos acompanhando, ó Pai, em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Repreende, ó Pai, do nosso meio, todo espírito de enfermidade, todo espírito de contenda, de desânimo, ó Pai, espírito de vício, de prostituição, sejam repreendidos em nome de Jesus, ó Pai. Abençoados sejamos todos nós em tuas mãos, como criatura nas mãos do Criador. Amém? E graças a Deus. Dando continuidade, pessoal, ao estudo do livro de Provérbios, ao momento de devocional no livro de Provérbios. Hoje, dia 17 de janeiro de 2025, e estamos exatamente refletindo sobre o capítulo 17 do livro de Provérbios. Amém? E no versículo 1, ele diz assim o texto na abertura do capítulo 17. É melhor um bocado seco do que e com ele a tranquilidade do que iguarias com desavença. Interessante esse versículo 1 que nos mostra uma realidade para nós. É melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. A sociedade hoje admira muito a riqueza e o requinte, mas investe pouco nos relacionamentos, em pessoas. Adquira bens de consumo. Tem pessoas que adquirem bens de consumo, faz banquetes, mas não sente a alegria de usufruir com outras pessoas. A felicidade não é resultado da riqueza, mas da paz de espírito. Veja bem, a felicidade não é resultado da riqueza, mas da paz de espírito. No versículo 2 do capítulo 17 diz assim: o servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. Esse texto aqui fala sobre o que é melhor ser sábio do que insensato. É melhor ser um servo sábio do que um filho insensato. Um filho que causa vergonha a seus pais ficará envergonhado e será governado pelos próprios servos da sua casa. Porém, um servo prudente trabalha com honestidade e ocupará a posição de honra. Tem uma palavra que circula no meio cristão que diz o seguinte: dá vergonha a dupla honra. E no versículo 3 fala o seguinte, abre aspas: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Que palavra! Ela por si só, esse versículo, ele traz muita mensagem. Mas o que eu quero dizer sobre ele aqui é que o Senhor testa os corações, não para pegar ou condenar alguém, mas como um artesão que refina a prata e o ouro. O metal prova o seu valor quando colocado no fogo para tirar as escórias, impurezas, e fica aquele metal líquido puro e é transformado num lingote, né? Da mesma forma, uma pessoa mostra quem ela é quando é aprovada pelo fogo de Deus. Lembre-se que a Bíblia diz que o fogo continuará ardendo sobre o altar e não se apagará. É o fogo purificador de Deus que está sobre o altar.
E no versículo 4 do capítulo 17, diz assim, abre aspas, o ímpio atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. Esse versículo 4 fala que para nós protegermos nossos ouvidos. A palavra nos ensina que mais conversas ou conversas vãs corrompem os bons costumes. Os maus escutam com atenção as coisas ruins, as coisas más. Os mentirosos gostam de mentiras, mas as pessoas sábias e boas ouvem coisas boas que aumentam a sabedoria. Por isso que a Bíblia fala para nós não nos sentarmos à roda dos escarnecedores, porque aquilo acaba contaminando o nosso coração. Se andarmos com mentirosos, nos tornamos mentirosos. Se andarmos com escarnecedores, nos tornaremos escarnecedores. Mas se andarmos com pessoas sábias, nos tornaremos sábios. Versículo 5 diz assim, abre aspas, o que escarnece do pobre insulta ao seu Criador. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Esse texto, de uma maneira geral, ele diz o seguinte, não se alegre com a desgraça alheia, com a desgraça do próximo, mas se compadeça, tenha dó e busque ajudar. Amém? Versículo 6 fala o seguinte, abre aspas, a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Esse texto fala da velhice e a juventude, que devem andar juntos, devem compartilhar. A alegria de um idoso hoje não é a mesma alegria de um jovem de 15, de 20 anos, mas devem compartilhar. Qual é a realização que um idoso de 80 anos almeja? Qual é a realização de um jovem de 20 anos almeja? O de 20 anos almeja chegar quem tem 80 anos. E o de 80 anos alegra do que tinha feito já aos 20 anos. Então, devemos compartilhar isso aí. No versículo 7, fala o seguinte, não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Aqui fala de coerência. Tem muitas pessoas que não sabem ainda o que é uma coerência. Eles vivem uma vida incoerente. Querem aconselhar, mas não sabem não sabem receber conselho. Buscam conselho, mas não seguem. Já tem opinião formada. A ida e a vinda de todas as áreas exige coerência. Tem muita gente com comportamento contraditório nas suas indas e vindas. Então, mais uma vez, versículo 7 diz, não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Nós temos muitas lideranças trazendo mentiras para o povo. Aqui o texto diz que não convém ao príncipe o lábio, a boca mentirosa. No versículo 8 diz o seguinte, o presente é, aos olhos dos que o recebem, como pedra preciosa, para onde quer que se volte, servirá de proveito. Algumas pessoas ficam tão enganadas e enfeitiçadas com a prática pecaminosa que acreditam que essas ações lhe abrirão todas as portas. Muitos pensam que o crime compensa e que os desonestos sempre levam vantagem. Porém, o dia do julgamento chega. Ora ou outra, essas pessoas serão desmascaradas e humilhadas. Por quê? Porque Deus é justo. Nós temos um limite em tudo aquilo que fazemos. Tudo aquilo que fazemos. Até em nossa vida, nós temos um limite. Amém? E no versículo 9 até o 14, fala assim, abre aspas. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que envolve
o que revolve o assunto, separa os maiores amigos. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal. Afinal, o mensageiro cruel será enviado contra ele. Encontre-se o homem com a ursa roubada dos filhos, mas não com o louco na sua astutícia. Quanto àqueles que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o soltar das águas é o início da contenda. Assim, antes que sejam envolvidos, afaste-se da questão. Isso aqui fala de relacionamentos. Aqui Salomão apresenta uma série de princípios claros que devem ser aplicados aos relacionamentos. Como, por exemplo, tem pessoas que acham que vale a pena, o crime compensa, por exemplo, e nada disso. Né? Então, acha que vale a pena enganar o próximo, viver do engano. Como tem pessoas que também vale a pena pagar o mal com o bem, em vez de pagar o bem com o mal. Então, esse versículo 9 ao 14 é interessante porque ele, por si só, ele traz muitas informações. E aquele que paga o bem com o mal, o texto diz que da casa dele não se apartará o mal. Aquele que pratica o mal, o mal vai ficar sempre na vida dele. No versículo 15 aqui do capítulo 17 de Provérbios diz assim: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Aqui fala de inversão de valores. E a nossa sociedade está cada vez mais relativista e moralista, vamos dizer assim. Chegamos a um nível também, hoje, baixíssimo da degradação humana. A inversão de valores está presente em todas as esferas. E, no entanto, a ética cristã não deve nunca amparar os valores imorais que a sociedade tenta implantar. Não podemos escolher o caminho da neutralidade também. Precisamos nos posicionar sempre levando em conta os ensinos que a Bíblia nos traz. Isso sem ofender ninguém. É nossa vida pessoal. Isso fala-se de testemunho em relação à inversão dos valores. Isso fala de testemunho, boa conduta, caráter. Não para mostrar alguma coisa ou ser superior, mas simplesmente viver segundo a palavra de Deus. O versículo 16 fala assim: a sabedoria não está à venda, né? É o que trata desse versículo 16. E o texto diz assim: de que servirá o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Tem pessoas que buscam coisas que não sabem nem o que é, nem como dominar aquilo, mas quer. E assim é a sabedoria. Outro dia eu estava falando com alguém, que ele estava dizendo que está querendo ser sábio, né? Está querendo ser sábio. Mas acontece coisas de comportamento que não demonstram nada disso. E eu falei, você não tem que mostrar para ninguém que é sábio. Você tem que viver uma vida sábia. Você não tem que mostrar, dizer que é sábio isso e aquilo. A sabedoria exige conhecimento, experiência e tantas coisas mais. Dedicação, pessoas abnegadas. Então, não, eu quero ser. Eu falei, cuidado. Porque aí você está sendo tolo em querer mostrar uma coisa que você não tem. Por quê? Porque a sabedoria não está à venda, como o texto do versículo 16 nos ensina. De que servirá o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que ele não tem entendimento? No versículo 18, diz assim: o homem falto de entendimento compromete-se, ou seja, o homem que não tem entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. Esse versículo 18 do capítulo 17 fala sobre o perigo de ser fiador.
Isso nos ensina que não é sábio assumirmos dívidas, ainda mais quando essas dívidas são de outra pessoa. A prudência nos ensina a fugir desse tipo de compromisso. A melhor solução para um problema é evitá-lo. E eu falo isso de experiência, né? Já fui fiador. Da última vez que eu fui fiador, faz muitos anos, eu fui parar no SPC. Tive meu nome contestado. Fui fiador do imóvel, um aluguel. E a pessoa ficou sem pagar o imóvel. E eu só fiquei sabendo quando fui fazer uma compra grande. E cheguei lá, fui comunicado que estava com meu nome no SPC. E a pessoa que pediu para eu ser fiador dessa outra estava do meu lado na hora. E ela também não sabia. Então de lá para cá, eu falei, e antes disso eu orei. Deus falou comigo para não ser, e eu teimei e fui. Então o texto aqui nos ensina para não sermos fiador. Versículo 18 do capítulo 17 de Provérbios. O homem que falta entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. O homem que falta entendimento. Então que tenhamos o entendimento para não sermos fiador de ninguém. Versículo 19 ao 20 fala o seguinte: o que ama a transgressão ama a contenda. O que exalta a sua porta busca a ruína. O perverso de coração jamais achará o bem. E o que tem a língua dobre vem a cair no mal. Isso aqui fala de consequências e também fala que o estilo de vida das pessoas gera consequências. Nesse caso aqui, Salomão está alertando para a consequência do pecado. Quem está constantemente nesse tipo de situação, cada vez mais se envolve em contendas perigosas. E, de uma maneira inevitável, quem ama a contenda, ama também o pecado. Do versículo 20 ao 25, é um texto que eu amo demais, diz assim, ó: o que gera um tolo para a sua tristeza, o faz. E o pai do insensato não tem alegria. O filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para aquela que o deu à luz. Esse texto aqui fala de família. A família é nossa fonte de maior prazer, ou a causa do nosso maior desgosto, ou de um ou do outro. Ou seja, nossos relacionamentos mais importantes são os que cultivamos dentro da família. Então nós temos que parar e pensar. Nós estamos sendo fonte de alegria para o nosso lar? Você está sendo fonte de alegria para o seu lar? Então esse versículo 21 ao 25 e 25, né, trata bem sobre isso aí, sobre família. No versículo aqui 26 de Provérbios 17 diz assim: também não é bom punir o justo, nem tampouco ferir aos príncipes por equidade. Esse versículo 16 do capítulo 17 de Provérbios fala de justiça. A palavra de Deus nos ensina que não é bom punir o justo e nem ferir aqueles que está investido de autoridade. Insurgir-se contra o justo é conspirar contra a justiça divina. A conduta do cristão deve sempre ser pautada pela integridade em nossas relações e regidas pelo amor de Deus. Isso é justiça, quando as nossas atitudes são pautadas no amor de Deus, na palavra de Deus. E do versículo 27 ao 28, onde conclui todo o capítulo 17, diz assim, abre aspas: o que possui o conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os lábios é tido por entendido. A palavra de Deus nos ensina que seu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento é uma herança que você tem e ninguém tira de você. Nós vemos aqui, então, no versículo 27 e 28 de Provérbios 17,
mais um conselho que tem o intuito de acalmar as situações. Trata de uma forma realista, vamos dizer assim, da natureza humana. E até o insensato pode conquistar algum crédito por meio do silêncio. Eu de vez em quando eu falo, não, inclusive minha esposa Rosana, eu falo, não, amor, nós temos que evitar falar demais. Às vezes nós falamos muito e o inimigo fica sabendo dos nossos planos. Engana-se quem pensa que esse conselho aqui dado por Salomão é irônico, mas ele é repleto de sabedoria. O que é que Salomão quer dizer, meu irmão? Aqui no versículo 27 e 28. Ele quer dizer o seguinte: quem não tem nada a acrescentar, nada deve falar. Então, Salomão está querendo dizer isso aí no versículo 27 e 28. Quem não tem nada a acrescentar, nada deve falar. Simples assim. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando, derramando bênção sobre as nossas vidas. E hoje é sexta-feira, final de semana está se aproximando. Tenhamos um dia alegre, abençoado e próspero. Final de semana alegre, abençoado e próspero. Amém? Deus abençoe. Graça e paz.